Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer a todos que apoiam financeiramente o Dev na Estrada. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar o seu novo emprego nas melhores empresas, é grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. Se você está procurando um coach para a sua carreira e recrutamento na área de TI e marketing fora do Brasil, ou mais especificamente no Canadá, entre em vanhack.com, fale lá com o Ilha, que ele vai ajudar muito você a conseguir o seu tão sonhado emprego fora do Brasil. E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br, lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. Alura.com.br. Também quero agradecer a todo mundo que nos apoia financeiramente lá pela plataforma do Apoia-se. Se você não sabe do que eu tô falando, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada, você vai ver todas as nossas metas, as recompensas. Hoje já são mais de 80 pessoas que apoiam o nosso projeto financeiramente aqui do Dev na Estrada, beleza? Vamos lá, últimos 3 recadinhos. O primeiro deles é se você quer aprender tecnologias como Node.js, React.js ou AngularJS, entre em codeschool.com. Nossos amigos lá da Code School disponibilizaram 2 vouchers para nós aqui do Dev na Estrada. Então um deles eu vou presentear todos os ouvintes do Dev na Estrada. Vai ter um formulário aqui na descrição desse episódio para você poder participar desse presente da Code School. O outro presente eu vou dar para os apoiadores do Dev na Estrada. Então se você é um apoiador pleno ou sênior lá na plataforma do Apoia-se, você também vai participar desse voucher que o pessoal da Code School forneceu pra gente, beleza? Também vai ter o resultado aqui na descrição desse cast do presente da PHPest 2016. E o último recadinho é que nós criamos uma nova seção lá no nosso site chamado Comunidades, tá? Então se você tem um projeto open source bacana que ajude a comunidade, a gente quer apoiar esse seu projeto, então a gente quer colocar aqui no nosso site como referência. Então entre lá em devnaestrada.com.br/comunidades. Você pode mandar pra gente o seu projeto em comunidade@devnaestrada.com.br ou fazer um pull request lá no nosso projeto no GitHub. Beleza? Vamos lá pro cast que hoje tá sensacional. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E o nosso convidado de hoje, Bruno Genaro. Fala, pessoal. Obrigado aí, Montanha, Ramon, pela oportunidade. Uma satisfação estar aqui. Já venho acompanhando aí o podcast há um tempinho e tô orgulhoso de estar no meio de grandes nomes aí do pessoal que tem participado. Então, obrigado pela oportunidade. Valeu, cara. A gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite aqui de gravar um podcast com a gente. E, primeiramente, se apresente aí pra galera. Certo. Então, acho que o pessoal no Brasil não me conhece muito, porque meu nome é Bruno Genaro, né, primeiramente. E eu moro nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. Atualmente eu estou trabalhando para Cisco, tá? Eu comecei lá recentemente, faz uns 3 meses. E eu tenho me envolvido assim mais na comunidade depois que eu vim para cá. Isso faz mais ou menos uns 5 anos. Então, a respeito de Brasil, assim, eu até conheço uma galera por ver vídeos e tal, mas eu não sou muito envolvido na comunidade lá. E é uma das coisas aí que eu tô até tentando aí, de repente, pro próximo ano, estar mais envolvido com a comunidade do Brasil. Aqui em Orlando, eu sou bem envolvido na comunidade web, eu sou um dos organizadores do Orlando JavaScript Meetup, tá? E tenho falado bastante Meetup por aqui. Vou começando a falar agora em conferência, vou fazer minha primeira conferência no Arkansas agora em outubro. Mas é basicamente isso. Eu tô trabalhando na Cisco eu tô 5 anos nos Estados Unidos, trabalhei 1 ano como desenvolvedor front-end entre aspas, eu tô fazendo um pouquinho de PHP também, numa empresa brasileira. Sempre, né? Don't forget your roots. Exatamente. Então eu trabalhei 1 ano nessa empresa quando eu cheguei aqui, saí de lá. Você quer que eu conte um pouquinho mais com detalhes essas histórias dessas empresas que eu passei? Ou não, cara, eu quero que você volte. Quero que você volte no tempo. Volta tudo. Volta tudo e fala como é que você começou nesse mundo, cara. Pode voltar bastante. No sentido legal. de você, comecei a me envolver com tecnologia nesse ponto da minha vida. Então vamos do zero, né? Bom, eu comecei
mexer com website em 2002, 2003 e eu ouço muita música, então eu costumo dizer que o punk, o hardcore e o metal salvou minha vida, né? Porque lá pro 2000, 2001 eu ouvia muito som, andava de skate e tal, ouvia então muita banda punk e tal, e eu comecei a fazer uns fanzines, né? Pra quem não sabe, fanzine nada mais é que uma revistinha que você faz, você escreve uns artigos, geralmente uma coisa mais punk, assim, de crítica ao governo, não use Nike, não coma no McDonald's, essas coisas todas. Então eu costumava escrever esses fanzines, fiz primeira vez pra escola, e aí gostei, então começava a entrevistar umas bandas, fazer resenhas de CDs, e isso foi em 2001, se eu não me engano. Aí o que acontecia? Nessa época aí, eu trocava muito fanzine com o pessoal por correio. Então o pessoal me mandava e quem queria o meu eu tinha que mandar. Só que geralmente você não cobra pra fazer isso, né? Ainda mais na época eu tinha 12 anos, então imagine, pra mim ficar mandando carta pra todo mundo era um pouco caro. Por mais barato que seja, tipo, você mandasse lá 20 cartas e ficasse, não sei, 10 reais, ou 10 reais pra quem tem 12 anos, não tinha mesada nada, era uma grana, né? Pô, 12 anos, 5 reais era mesada, cara. Pois é. Você ia na lojinha de doce e voltava com uma mochila de doce nas costas. Exatamente. Foi aí que eu falei, pô, eu precisava pensar de uma forma que eu pudesse colocar meu conteúdo em algum lugar e não tivesse esse custo, né? Aí, nessa época aí, era um pouquinho após o ICQ e o Mirk tava bombando. Não sei se o pessoal lembra do Mirk, né? Mas eu comecei um pouquinho esse negócio de hacker em Mirk. Eu passava o tempo roubando o canal dos outros, roubando nick, fazendo essas coisas. E aí eu falei, pô, vou aprender a fazer website. E meu pai, ele tem um certo conhecimento em informática, né? Então eu cheguei pra ele e falei, pai, o que eu preciso aprender aí pra fazer um website? Eu não preciso aprender muita coisa, eu só quero colocar uma imagem e texto, é só isso, não preciso aprender muito. Aí ele falou, pô, Bruno, pra website tem que aprender HTML. Falei, pô, HTML. Então, na época eu fui no KD, né? Não era, acho que nem tinha Google, ou tinha, mas não era muito famoso. Então era no kd.com.br, curso de HTML online, né? E eu lembro que na época, eu acho que ainda existe até hoje esse website, eu não sei se tem esse curso, mas o site chama ipad.com.br. E aí eu fiz um curso lá Minto, eu comecei HTML, eu falei, pô, eu abri o front page e comecei a fazer naquela parte que você fazia direto no visual, e aí ia gerando o código automático, sabe? Sim, sim. Aí meu pai me brecou, falou, Bruno, pra você aprender a fazer website, você tem que aprender HTML, porque assim você não tá aprendendo, né? E foi aí que eu fui pro KD e procurei o curso. Então eu falei, pô, deixa eu mudar a mentalidade. Fecha o front page, vai pro bloco de notas e vai treinando esse HTML básico que eu aprendi no curso. Aí fiz lá meu primeiro site, que era o site o fanzine chamava na época Punks Not a Crime, clichêzão. E aí eu fiz o primeiro site, que era só uma página, e na época tinha 3 edições, então tinha 3 capas, 3 imagenzinhas, você clicava na capa e entrava nos detalhes do fanzine. Aí eu resolvi meu problema assim, porque na época tinha muito provedor gratuito, né, de hospedagem gratuito, HPG, e aí você tinha aqueles negócios de redirecionador, você pegava um servidor gratuito que tinha uma puta URL gigante, e aí você colocava .cjb.net, redirecionava pro seu domínio, tinha essas coisas que a gente fazia. Então eu também não tinha dinheiro para bancar um servidor, nada, então eu comecei assim, eu fiz esse primeiro site e começou a dar um feedback bem legal, porque eu não tinha mais esse dinheiro com a postagem de correio, e eu vi que tava tendo um acesso grande, né? Então qual que era o meu passatempo? Depois Colocou o contadorzinho lá no site. Clássico. Mas isso aí já foi na segunda versão. Porque nessa primeira versão eu falei, pô, como que eu olhava os sites assim, eu falei, nossa, como que eu faço esse negócio? Foi quando eu descobri o botão direito ver código-fonte, né? Então eu começava a ver o código-fonte dos websites e copiava na cara dura. Às vezes eu pegava um site, copiava inteirinho e ia só trocando as cores. Aí eu lembro, inclusive eu fiz uma talk para um Meetup mês passado, que eu achei o segundo site que eu fiz, a segunda versão desse website. A primeira eu não achei, mas a segunda eu achei, então eu tirei um screenshot e fiz uma talk. Então a segunda versão já era um pouquinho mais profissional o negócio, porque eu tava, ao invés de fazer um site estático, entre aspas, eu já tava usando frame, não era nem iframe, era frame, né? Era o frame set. Então, pra mim, ter aquele negócio de eu ter um arquivo só pro menu e um outro arquivo para abrir o conteúdo era genial, porque eu podia trocar um lugar no menu, todas as páginas já estavam disponíveis, porque era um arquivo só, né? Então eu fiz essa segunda versão que usava o frame. Essa aí, pelo que eu me lembro, ainda fiz por conta própria. Aí na terceira versão, eu já peguei um site na cara dura, eu fiz as cores, e aí tinha tudo aquelas coisas que você imaginava, né? Contador de visitas, você tinha aqueles livros de visitas que você pegava um serviço no website e colocava, enquete também, você usava o serviço do, acho que enquetes.com.br, colocava. Tudo que era dinâmico era algum script de
outro site. Eu não sabia nenhuma linguagem de programação. Inclusive, eu achei engraçado, porque eu tive a curiosidade, quando eu tava fazendo essa talk minha, de estar olhando o código-fonte. Eu falei, deixa eu ver o que eu fazia na época. E é engraçado, porque as 3 primeiras versões praticamente não tinha CSS. O único CSS que eu usava no site era para customizar a barra de rolagem. Eu falei, nossa, que interessante isso. E era um site assim, a terceira versão já era um site bem apresentável. Era um site bonito. E eu falei, pô, eu conseguia fazer isso sem CSS, que loucura, né? Mas isso aí também é tudo tabela e tal. Aí na terceira versão já era um site todo com tabela e já era um iframe no meio. Então tinha uma estrutura, uma principal e um iframe. E aí foi quando a coisa começou a ficar interessante, porque isso aí já era em 2004, 2005, e esse fanzine acabou virando um portal de música. Então eu lembro, eu tava vendo as estatísticas, eu tinha tipo 200 visitas únicas por dia, era um negócio que, pô, era fantástico pra mim. Caraca, então eu empresário com 12 anos. Pois é. Não, aí eu já tava com 14 já. Mas aí até tava vendo que tinha uma sessão já pro pessoal pra pagar por patrocínio, mas era um negócio assim, coloque seu banner aqui, R$15. Pô, pra mim era uma fortuna, mas era R$15. O cara já vendia banner, mano. Caraca. Aí, Montanha, a gente tem muito que aprender, Tem cara. muito que aprender, mano. Tem muito que aprender. Mas aí que eu achei a mina de ouro. Eu falei, pô, interessante esse negócio. Na época, a minha mãe era diretora de escola, eu estudava na escola dela, e ela começou a espalhar pra todo mundo que o filho dela fazia website, né? Pô, aí chegou uma mãe da escola e falou, eu quero fazer um website, né? Quanto que você cobra? Eu falei, pô, não sei, né, quanto eu cobro. Aí eu fiz um site, esse foi o primeiro site que eu vendi como freela. Custou R$70 o site. Pra mim é como se fosse, sei lá, hoje, $7.000, né? Vamos por assim. Caralho. E R$70 era um site de um acampamento, chamava Paruru, lembro até hoje, paruruacampamentos.com.br. E aí eu não parei mais, eu comecei a fazer freela com 14, 15 anos, fiz muito freela, isso só com HTML, tá? Aí eu comecei a mexer com um pouquinho de CSS, e o JavaScript era a mesma coisa, era aquele JavaScript que você copiava de algum lugar para fazer um efeitinho assim, e eu não sabia JavaScript, a verdade era essa, né? E só que aconteceu, voltando pro meu portal de música, né, que era um site voltado para punk, hardcore, um pouco de metal também, eu atualizava esse site todo dia. E eu não tinha computador próprio, eu usava o computador do meu pai na época, né? Então pensa comigo, se o site já tinha 200 visitas todo dia e eu tinha essa responsa que tinha gente entrando no site de colocar conteúdo, pô, se eu viajava, não tinha computador para colocar, né? Não tinha um laptop, não tinha essas coisas. Então eu lembro até hoje que, inclusive, minha esposa, que na época era minha namorada, a gente viajava, tipo, eu corria para uma lan house olha a loucura, eu ia para lan house, baixava o programinha de FTP, aí eu fazia o download do programinha, conectava no FTP, fazia o download do arquivo HTML, colocava a notícia e mandava de novo, porque eu não sabia nenhuma linguagem de programação na época, né? Então eu tinha todo esse trabalho, todo dia eu colocava pelo menos uma notícia. Além de notícia, tinha entrevista, tinha resenha, tinha matéria, tinha bastante coisa. Era empresário. Eu sempre tive esse empreendedor. O cara viajava, falava pra namorada dele, peraí que eu tenho que resolver uns negócios da empresa, ele já volta. E pra lan house, colocar notícia, cara, era assim. Colocava notícia, jogava uma hora de CS. Mais ou menos isso. Porque aí o pessoal que entrava no site achava, pô, isso aqui é um portalzão dinâmico, o cara atualizar todo dia. E eu lembro que eu tinha uma época um amigo programador, ele falava, Bruno, você é louco, né? Como que você não tem um PHP, um ASP aí pra fazer um sisteminha? Eu falei, cara, esse negócio é muito difícil, eu não sei fazer isso não, né? Ele, não, vai lá. Aí olha a mentalidade, isso aí já estamos falando de 2006 mais ou menos, olha a mentalidade, que engraçado. Eu falei, pô, eu tenho que aprender uma linguagem de programação para poder fazer meu portal ficar dinâmico, né? Aí o que acontecia? Eu entrava nos local web da vida, nos servidores de hospedagem, e eu percebia que sempre a hospedagem de Windows era mais cara que Linux. Aí eu falei, pô, então quer dizer que se eu for trabalhar nessa área, um programador ASP vai ganhar mais que um programador PHP, porque se o servidor é mais caro, teoricamente o cara ganha mais. Aí você aprendeu ASP. Aí eu fiz eu sou de Piracicaba, no interior de São Paulo, mas minha família é de São Paulo, então eu passava as férias lá, eu fui para São Paulo e fiz aquele curso no Senac, aquele curso de uma semana, assim, para aprender ASP. E foi engraçado que eu lembro que eu cheguei na aula, eu falei bem assim, professor, eu vi a grade, né, ele falou, ensinar como fazer login, as coisas assim, ele falou, professor, eu nem preciso disso, cara. Eu preciso fazer um sisteminha de notícia para me inserir coisa, só isso. Login caralho, cara, é dinheiro essa porra. Esse negócio de login, vai mexer... Fazer um gerenciador de banner aqui... Exatamente. Eu falei, vai ficar muito complicado se tiver login, sessão, aí fudeu, entendeu? Então vamos fazer um negócio mais simples. Ele, não, fique tranquilo. Mas moral da história, né? Essa é uma semana de curso, a verdade é que eu não aprendi nada, porque uma semana não dá pra você aprender. E a primeira linguagem de programação, acho que todo mundo, quando começa, é um pouco frustrante, né? Porque começa daquele monte de erro. Começa já com conectar com o banco. Já vai dar erro. É impossível se conectar com o banco, seja no PHP, no ASP, a primeira vez e dá certo, entendeu? Então já começa aqueles monte de erro
erro, e é meio assustador, porque você nunca viu aquele erro na vida, né? Você tá acostumado com HTML que não dá erros, se você esquecer uma tag fechada, funciona mesmo assim, sem fechar, né? Então foi meio frustrante. Então, na verdade, eu aprendi assim um pouquinho da teoria, mas eu tentava fazer depois, né, no dia a dia, e não conseguia. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer pra aprender esse negócio, Não né? tinha o Stack Overflow, né, cara? Não tinha. Na época, eu acho que já tinha o emaster.com.br, se eu não me engano, webmasters.com. Tem um site de fórum assim. E detalhe, que na época eu não sabia nada de inglês. Então, pra mim, conteúdo tinha que ser em português. Eu sempre pesquisava conteúdo em português. Era muito difícil eu procurar artigo em inglês. Então, Aí o que eu fiz? Falei, pô, pra me aprender esse negócio, eu vou ter que trabalhar na área. Isso eu já tava em 2006 ou 2007, aliás. Eu falei, eu vou precisar aprender esse negócio. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar uns currículos aí pra mim trabalhar com isso, porque eu vou acabar aprendendo. Aí fui lá no currículo, bonitão, coloquei como eu manjava de ASP. Mentira, não sei, sabe? Eu tinha uma base. Mas eu lembro até hoje, eu fiz acho que uns 10 currículos no dia, fui. E naquela época era meio que, eu falei, tinha de entregar o currículo na mão, você não mandava muito por e-mail que o pessoal não via, então você tinha que... Aí, isso em 2007. Aí eu lembro que eu fui entregar os currículos no mesmo dia que eu tava entregando, uma das empresas já me ligou. Na hora que eu tava em outra empresa, já ligou, vem aqui que eu quero fazer uma entrevista com você. Aí no currículo tinha que eu entendia de ASP, né? Eu lembro até hoje a minha entrevista. Cheguei lá, ele... então você entende de ASP? Eu falei, sim, entendo, né? Fiz um curso aí de Senac, tenho um diplominha aqui e tal. Ele, você sabe fazer um insert, uma inclusão no banco? Eu sei. Sabe fazer um update no banco? Eu falei, sei. Sabe fazer um delete? Eu falei, sei. Assim, eu sabia na teoria, mas eu nunca tinha conseguido na prática, essa é a verdade. Então, beleza, vamos começar aí um estágio com você, um part-time, né? Um meio período, né? E vamos ver o que dá. Eu falei, nossa, aí já meio que caminha na calça. Eu falei, nossa, e agora ferrou, né? Vou ter que aprender mesmo isso aí. Mas foi legal porque foi meu primeiro trabalho. Nessa empresa, uma empresa lá de Piracicaba. Eu trabalhei 3 anos lá, né? Então, quando eu entrei assim, eu percebi, acho que já tinha uma galera de web lá que mexia com... Isso que foi engraçado. Essa empresa, eu fiz um curso de uma semana de ASP e, coincidentemente, uma empresa que me contratou era uma empresa que trabalhava com ASP na época. Então, eu comecei a trabalhar lá mas fui aprendendo lá, aprendendo fazendo mesmo, literalmente, né? Mas deu certo. Então, essa lógica de programação básica, o VB-script e tal, eu aprendi tudo meio que fazendo, não tinha muita teoria. E aí eu trabalhei então nessa empresa, então, nessa época já estava começando já esse conceito de tables, tal, de fazer site com div, tirar as tabelas, então eu lembro que eu implementei isso na empresa, foi bem legal. E nessa época também tinha aqueles templates prontos que você comprava na banca de jornal e revista, e aí você já conseguia identificar aqueles templates porque era muito template, aquela cara de template, então eu não gostava daquilo, eu gostava de fazer do zero, né? Então foi aí que eu tive meu primeiro contato com Photoshop, acho que na época era a versão 5.5 ou 6, não me lembro, e aí eu começava a desenhar os layouts, fazia o HTML, o CSS, já com div e tal. Full stack. Começou com full stack, porque eu fazia o ASP, eu fazia a parte de front-end, que na época não era esse termo front-end, né? E fui fazendo isso, mas... Na época era Webmaster, cara. Isso, foi o que eu falei na minha tal. Não, web design, né, falava. O web designer seria o full stack, o webmaster seria o full stack, o web designer seria o front-end, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então era webmaster, que você até assinava embaixo do site, assim, webmaster Bruno Genara. Eu tenho sites até hoje. É verdade. Eu tava vendo que eu tenho site até hoje com a minha assinatura, assim, site melhor visualizado 800 por 600, umas coisas assim, sabe? E é engraçado ver que tem site no ar até hoje, assim. E aí, eu acho que é um item importante citar, né, que eu acho que muita gente passou por isso, né? Como eu falei, essa época aí, era muito difícil alguém saber JavaScript, né? Inclusive, JavaScript não era... Minha talk foi sobre isso. O JavaScript não era uma coisa bonita de se falar, pô, eu sei JavaScript. Você não tinha orgulho de falar que você sabia JavaScript. Primeiro porque você não sabia, e segundo porque era um negócio que você copiava e colava e rezava pra funcionar, né? Então... Eu faço isso até hoje. Exatamente. Ai, meu Deus. Aí, eu acho que lá pra... Aí já era 2009, começou o negócio do jQuery, né? Começou a febre, né? Pô, fazer um slideshow era aquele códigozinho de 10 linhas com que o jQuery já resolvia pra você. E, pô, nessa época aí que eu me senti um programador. Eu lembro até hoje quando eu fiz meu primeiro Ajax. Putz, aquilo lá foi sensacional. Eu lembro que foi nessa empresa também que eu trabalhei 3 anos no Brasil. Eu lembro até hoje que eu cheguei em casa e falei pro meu pai assim, falei, pai, eu tô usando a mesma tecnologia que o Google usa, cara, no Gmail e tal. Você clica assim no link, ó, não atualiza a página, atualiza só aquela div ali, ó, aí já funciona. E era bem legal, porque eu fazia uns grids assim. Superou seu pai, né? O seu pai, caralho, mano. Pra mim aquilo
E pra mim, aquilo ali é o que os caras faziam no Google. Não tinha mais aquilo. Na minha cabeça eu já era bom. Falei, pô, agora. Legal que hoje é o contrário. Hoje eu tenho sempre aquele síndrome, nossa, eu não sou tão bom o suficiente. Aquela época, como não tinha muita coisa, você fazia um negócio desse, você falava, pô, genial, já manjo pra caramba. Tô bem, né? Eu tive essa sensação quando eu vi a primeira vez o Two-Way Databind, cara. Que você escrevia de um lado, já aparecia, editava do outro. Você, caralho, mano. Que porra é essa? Aí começou essa febre do jQuery, então tudo que você fazia era. Você pegava umas coisinhas prontas, mas o legal do jQuery é que funcionava. Você estudava um pouco aquelas no-concept, umas coisas assim, mas você fazia funcionar. Então era interessante. Aí, eu acho que essa galera de 2008, 2009 pra frente, veio uma geração de desenvolvedores que sabiam copiar e colar de jQuery e dar uma adaptada, né? Não tinha programadores JavaScript, né? E eu faço parte dessa geração. E isso, na minha história lá pra frente, a gente vai refletir um pouco porque que eu apanhei. Então, mas aí, beleza, né? Então eu trabalhei 3 anos nessa empresa. Como eu te falei, eu namorava minha, que hoje é minha esposa, né? Desde os 15 anos, ela acompanhou todo esse processo aí do site punk e tal. Eventualmente, esse site virou um portal, eu parei de fazer os fanzines, e aí também também com 15 anos, eu virei produtor de show, porque eu começava a fazer os shows de comemoração de 1 ano do site. Aí eu pegava umas bandas nacionais, assim, famosas até, tipo Ratos de Porão, Cólera e tal, e comecei a fazer uns shows com essas bandas. Cara, empresário mesmo, hein, velho? Na parte de show... Na parte de cara. show, assim, lá em Piracicaba eu fiquei famoso por causa disso. Eu comecei a fazer muito show lá. E aí eu parei de escrever e virou um portal de show. Então, de 2006 a 2011, eu fazia praticamente um show por mês. E tinha um site pra manter isso. E aí também, a gente era de Piracicaba, né? Então, quando vinha banda grande pro Brasil, geralmente eles tocavam em São Paulo, no Rio, Curitiba. Eu lembro que eu criei um sisteminha, na época que eu aprendi a programar em ASP, eu criei um sisteminha em ASP pro pessoal se cadastrar pra gente fazer excursão pra esses shows em outras cidades, né? Então ficou muito famoso isso aí, porque antes era manualmente, então eu fazia os shows e organizava as excursões pros outros shows maiores na capital e tal. Aí o pessoal sempre vinha, aí já era MSN, não era meio que mais, o pessoal sempre vinha, Bruno, eu quero ir na van e tal, quem que tá na van? Era a clássica pergunta, quem que já tá na van, entendeu? Então cabia 15 pessoas, o pessoal queria saber quem que ia na van pro show. Aí eu falei, pô, se eu fizer um sisteminha que o pessoal se cadastra, conforme o cara pagar, eu confirmo ele, todo mundo já vai saber quem vai na van. Isso aí fez um sucesso, porque aí eu já coloquei no site essa feature e o pessoal usava, eles se cadastravam, aí eles me pagavam um depósito bancário, eu ia lá e confirmava manualmente. Fazia um login. Não tinha login. O cara não fez o login, velho. O login foi só lá pra 2008, 2009 já. E você tava indo naquela mesma empresa lá que você falou? Ah, não, mentira. Quando a gente tinha um admin lá da empresa, a gente tinha um login básico para admin, isso é verdade. Mas era o mesmo login para todo mundo. Então era Ctrl-C, Ctrl-V no código e funcionava, né? Mas eu sempre tive um pouco de medo de session, de cookies, porque sempre nunca dava muito certo, né? E aí eu fiz esse sistema e tal, comecei a fazer esses shows. E esse portal também ficou bem grande, assim, tinha bastante visitas mas aí o que aconteceu, né? Nesse meio tempo tinha a minha namorada, né, e ela veio para os Estados Unidos, ela veio para cá em 2010, aí eu tava nessa empresa, na época eu entrei na faculdade de sistema de informação também, lá em Piracicaba, só que, pensa comigo também, eu já tava trabalhando na área, já fazia 2 anos e pouquinho, então eu já programava, e para quem fez sistema de informação, sabe que o primeiro ano e o segundo praticamente é aprender lógica de programação, então era muito chato você ver um negócio que pra você já fazia sentido. E eu lembro que na época também eles estavam ensinando Delphi na faculdade, né? E puta, eu não ia com a cara daquilo nem fudendo, eu gostava de web. Eu falei, nossa, mano, Delphi, não gostei desse negócio de arrastar, colocar botãozinho, esse negócio não era o que eu gostava. E eu já programava, então, literalmente, eu passei 1 ano e meio da faculdade, assim, só ia lá por estar lá. E no interior, assim, eu não ganhava muito bem. Eu pagava minha faculdade, então praticamente meu salário, assim, não vou dizer tudo, mas, sei lá, 70% do meu salário ia para pagar a faculdade. Nesse mesmo tempo, eu terminei com essa minha namorada, que é minha esposa hoje, ela veio para os Estados Unidos, né? E aí eu tava numa empresa há 3 anos, já tava meio saturado. Tava numa faculdade que não tava aprendendo praticamente nada, né? Assim, eu já até adianto um disclaimer aqui, não que eu não recomende fazer faculdade, mas até hoje eu acho que se um cara já programa, a faculdade complementa, mas vai complementar pro cara que programa mais pra frente. Nos primeiros anos é muito cansativo, muito chato, porque você já tem essa programação na bagagem, né? Então, pô, eu tava puto com a faculdade, com o trabalho e tinha terminado o namoro que minha esposa foi embora, né? Minha namorada na época. Então, em 2010,
nas minhas férias. Isso é uma coisa que eu já até falo para quem trabalha no Brasil, para vocês valorizarem, porque um mês de férias paga é só no Brasil. Nos Estados Unidos não existe isso, tá? Isso é lindo no Brasil. Então eu lembro que eu peguei minhas férias no Brasil em outubro de 2010. Aí eu, nesse meio tempo, eu mantinha contato com a minha namorada ainda. A gente não tava namorando mais, mas eu mantinha contato com ela. Aí eu falei pra ela, ó, vou tirar o visto e vou passar as férias aí, né? Pra conhecer. Eu sempre, desde moleque, quis conhecer os Estados Unidos. Eu acho que todas as áreas da minha vida, os Estados Unidos sempre foi o lugar que era meio que referência. Tipo, quando eu era criança, eu adorava basquete. Pô, basquete, os Estados Unidos era o point. Depois, quando eu era mais adolescente, comecei a andar de skate. Também é uma coisa. Skate aqui era o lugar que rolava skate. Aí depois eu comecei a me envolver com esse negócio de música, com punk, hardcore. Aqui também era onde rolava praticamente tudo de hardcore, né? Então os Estados Unidos sempre foi o país que estava relacionado com as coisas que eu gostava. Aí eu falei pra ela, ó, vou pegar minhas férias, vou passar aí um tempinho aí pra ver como que é. E eu lembro que fui tentar tirar o visto, isso aí eu tinha 17 anos, tive o visto negado. Então aqui começa a história agora que eu vou dar de mensagem pra todo mundo, ele nunca desista dos seus sonhos, porque eu fui lá tirar o visto, pô, tive visto negado. Então já é o primeiro motivo pra você falar, pô, desencana disso aí e vai pra outra, né? Deixa a tua mulher lá, desencana dela, não deu certo. E eu lembro até hoje, foi o dia que eu mais senti mais pobre na minha vida, porque foi um negócio, eu era registrado, eu trabalhava na empresa, eu era registrado e fazia faculdade. Então na minha cabeça, eu falei, eu tenho bastante vínculo com o Brasil, porque todo mundo fala que quando você vai fazer entrevista de visto, eles têm que mostrar que você tem vínculo com o Brasil, né? Eu falei, pô, eu tenho uma moto no meu nome que eu comprei, eu estudo na faculdade e eu tenho trabalho, não tem por que ser negado, né? Mas, muito pelo contrário, eu cheguei lá, foi a frase que a mulher me falou, ó, você tá negado, a gente acredita que você não tem muito vínculo com o Brasil. Eu falei, puta que pariu, né, mano? Além da grana que você perde, você tem que perder dia de trabalho pra ir lá tal, ir pra São Paulo, né? Então é meio estressante que você perdeu o dinheiro das taxas e não deu certo, né? Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, né? Eu não vou desistir, vamos lá, vamos tentar de novo. Só que eu pensei comigo, como que eu vou fazer agora pra mudar a estratégia pra que os caras aceitem meu visto? E aí eu pensei, pô, se eu vou lá, molecão, assim, novo, 17 anos, acho que é um motivo a mais pros caras desconfiarem. Então, na época eu convenci meus avós, eu falei assim, ó, vamos lá tirar o visto comigo, vocês não precisam ir para os Estados Unidos, é só para vocês terem o visto, porque um dia eu vou morar lá, vocês vão ter que ter o visto de qualquer forma, né? Então, beleza, né? E meus avós, assim, são as pessoas da minha família que têm um pouquinho mais de condição financeira, um pouco melhor. Eu falei, bom, então se eles forem com eles, eu acho que dá para dar um impacto maior lá na migração, né? E você foi logo em seguida do que quando você foi negado ou deu um tempo? Cara, não foi nem um ano, assim, foi alguns meses depois, eu já remarquei, porque quando você remarcava, demorava assim, uns 4, 5 meses na época. Hoje eu acho que tá mais rápido, porque parece que tem uma triagem mais rápida, alguma coisa assim, mas na época que eu ia, você tinha que ir, acho que 2 vezes, e você marcava bem antes. Aí eu remarquei, mas eu remarquei com meus avós juntos, né? Aí a gente foi lá tirar. E é muito engraçado esse negócio de status no Brasil, como que conta pros caras, né? Porque, quando eles pegaram os papeladas dos meus avós, assim, não é que eles são ricos, mas, tipo, eles viram lá, pô, os caras têm uma casa, têm 2 chácaras, têm carro, entendeu? Engraçado que eles nem tiveram o trabalho de ver se eu realmente era neto deles. Aprovaram na hora, entendeu? E eu falei, pô, legal, então beleza. Tava com o visto na mão, né? Consegui o visto, e aí eu vim para os Estados Unidos em outubro de 2010 a passeio, né? Eu tava nas férias do trabalho. 2010? Pô, dólar é R$2, cara. Eu lembro que eu não tinha tanta grana assim. Eu não tinha tanta grana, mas eu fiz uma festinha aqui. Eu chego que eu comprei bastante coisa. E aí eu vim, fiquei 3 semanas e falei, putz, eu só confirmei tudo que eu sempre soube, né? Falei, putz, quero morar aqui. Então eu já tenho o motivo da mulher que eu gosto de estar aqui, né? Que era minha namorada, que não era mais minha namorada. Rolou um remember. Rolou, com certeza, né? Tinha que tirar o atraso ali. E aí, pô, a gente voltou a namorar. Eu falei, ó, vou voltar pro Brasil, porque eu tô trabalhando lá, vou trancar a faculdade, vou pedir demissão e vou vir pra cá. Ela, beleza, né? Se você vir pra cá, eu volto com você mesmo, porque namorar à distância não dá muito certo. Ó, soltou o challenge accepted. Exatamente, foi tipo isso. E aí, imagina o cara do meu patrão, né? O cara dá férias pra você volta pra de demissão. Isso aí é um outro ponto engraçado da minha história, porque nessa altura do campeonato, lá na empresa que eu trabalhava, era uma empresa de TI, então tinha a maior parte das pessoas era um pessoal que fazia rede. Na parte de desenvolvimento era só eu e o meu patrão direto, né? Então, e na época sempre passavam outros programadores, mas os caras não ficavam muito tempo. Passava um, ficava 2, 3 meses.
Eu lembro que eu coloquei um cara da minha faculdade, ficou uns 3, 4 meses, depois eu coloquei uma outra menina da minha faculdade, também ficou pouco tempo. E eu tava com aquele peso na minha consciência, falei, pô, eu sou o único cara do time dele, se eu sair, ele vai ficar meio puto comigo, né? Então eu precisava arrumar outra pessoa pra entrar no meu lugar. E nesse meio tempo apareceu um cara que aparentemente ia dar conta do recado, né? Aí eu falei, pô, legal. Aí o cara, inclusive ele chama Bruno também, o cara entrou lá na empresa, eu falei, pô, agora é a hora de pedir demissão. Aí eu fui lá, falei, ó, eu vou estar mudando pros Estados Unidos e tal, então quer saber quanto tempo mais precisam trabalhar. Isso aí foi em novembro, eu trabalhei lá até fevereiro, então fui bonzinho, fiquei 3 meses trabalhando pra não deixar os caras na mão e treinar outro cara, né? E quando você foi a primeira vez, você foi sozinho? Não foi com seus avós, né, que você falou? Fui sozinho. Você tava com o inglês mais ou menos ali já ou se matou pra ir lá? Os inglês que eu sabia era palavrão que eu ouvia em música e seriado. Era só. Assim, era só isso, porque eu não sabia. Tempo verbal, essas coisas presentes, isso nem existia pra mim. Ele é engraçado, porque como eu falei, eu fazia show no Brasil, às vezes os caras levavam banda gringa pra lá e eu fazia um show em Piracicaba, né? Então vinha banda dos Estados Unidos, fizemos com banda da França, da Holanda. Eu falando com os caras, eu lembro até hoje o meu último show, que foi com uma banda da França, e eu encanei de falar inglês com os caras. Mano, eu lembro até hoje, imagine eu lá bêbado, né, falando com os caras assim. Eu tava tentando falar pra eles, eu não lembro a frase exatamente, mas eu tava tentando falar pra eles assim, ó, o show que teve ontem foi muito bom. E eu não sabia falar ontem em inglês. Aí eu falava, tomorrow, não, opposite of tomorrow. Eu falava assim com os caras, sabe? Todo mundo dando risada. Era um negócio assim, porque eu sabia que tava errado, mas eu não sabia a palavra certa. E tinha banda certo, que eu... mano, é isso mesmo. Não, e tinha banda que eu era mais fã, assim, que ia pra lá. Eu lembro de uma banda de Los Angeles que foi pra lá uma vez, em Piracicaba. Eu era fãzaço desses caras, mas eu tinha vergonha de falar com eles, porque eu falei, mano, eu não vou conseguir trocar ideia. Então a gente ia lá, comprava rango pros caras, eu ficava só quieto olhando pra cara deles, assim. E sempre tinha alguém que falava inglês que fazia tradução. Então era meio foda, mas resumindo, eu vim pra cá a primeira vez, não tinha inglês nenhum assim. Isso é outro ponto engraçado, porque quando eu fui entrar aqui pra essa primeira vez, geralmente eles perguntam na imigração, na hora que você chega, quanto você tem de dinheiro, quanto tempo você vai ficar, né? E eu lembro até hoje, a mulher chegou pra mim assim, quanto você tem de dinheiro, né? Falando inglês. Aí, mano, eu não sabia falar número em inglês, olha a cena. Eu falei, I have $300. 300? Eu tava querendo falar 3 mil, mas eu falei 300, né? Ela, nossa, o cara veio com 300. Ela olhou pra mim com uma cara assim, nossa, o cara veio com... o cara veio com $300, tipo, deixa ele entrar aí. Essa porra não vai voltar, não vai voltar. Não, eu acho até que ela foi uma cara de dó, falei, nossa, o cara é pobre mesmo, deixa ele fazer umas comprinhas e ir embora, porque ela sabe que o brasileiro vem pra cá fazer compra, né? Deixa o cara comprar as coisinhas dele aí, porque, coitado, o cara tem $300, né? Aí entrei, beleza, né? Fiquei 3 semanas e tal, puta, achei muito louco. Quando você chega nos Estados Unidos a primeira vez, acho que o mais choque aqui é os carros, né? Você chega, puta, é só carrão na rua, as ruas não tem buraco, o trânsito funciona, né? Meio... É estranho, assim, mas era engraçado. Tem MM de 2 kg no Walmart. O Walmart. Você entra no Walmart. Gordo é foda, né? Tem tudo no Walmart. Hoje, pra gente que mora aqui, o Walmart é um lugar que a gente evita até, né? Porque é muita zona no Walmart. A gente fala assim, é um supermercado que é só uma galera mais doida que vai pra lá. Então a gente faz compra em outros lugares, geralmente. Mas quando você vem a passeio, o Walmart é um paraíso, né? E aí eu voltei depois das 3 semanas, pedi demissão pro patrão. Ele meio que apoiou, assim, porque tinha outro cara no meu lugar. E tranquei a faculdade também. Então... falei, tá tudo certo. Aí teve até esse show de despedida que eu fiz na época. Eu fiz 4 shows, um em janeiro, um em fevereiro, um em março e um em abril. Foram os Final Fest, né? Que a gente fez de despedida e tal. E aí eu vim pra cá pra ficar em abril de 2011. Então, mais uma vez agora... A história que eu tô contando aqui é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. A forma que eu fiz, ela deu certo pra mim depois de apanhar muito, mas assim, eu já ouvi o podcast aqui com outras pessoas, inclusive o último que eu ouvi foi com o Zeno. Eu vejo que essas pessoas foram um pouquinho mais cautelosas do que eu. Os caras terminaram a faculdade, vieram, o que eu recomendo, porque pra você conseguir um visto de trabalho, você tem que ter diploma, entendeu? Essa é muito difícil, você conseguir um visto de trabalho sem diploma, só se você for um cara fenomenal. E olhe lá, e isso foi uma das dificuldades que eu tive aqui, porque eu tava trabalhando em algumas empresas. Os caras tentavam fazer visto de trabalho pra mim, aí sempre esbarravam no diploma, porque eu não cheguei a terminar a faculdade. Eu fiz 1 ano e meio e parei. Então, eu não recomendo fazer essa loucura que eu fiz. Eu acho que o certo é, se você pretende vir pra cá, realmente já tentar vir com um visto de trabalho certinho. Pra você conseguir visto de trabalho é melhor ter uma faculdade e, obviamente, o inglês. Eu fiz tudo errado. Eu vim sem inglês, eu vim sem faculdade e vim com visto de turismo. Então, eu falei, vambora.
Foi meio errado. Foi tudo errado. Falei, vamos ir, deixa a vida me levar. Mas foi com vontade, né? O mais importante. Eu queria morar aqui, e na real, eu nem tinha ideia em Orlando como que era a comunidade web aqui. Pra mim, eu lembro que eu pesquisava assim, web development em Orlando e tal, eu separei algumas empresas que eu achei interessante, mas nada demais. Isso que é um ponto que eu vou chegar também já, que eu vou falar porque que o Orlando é um lugar bem foda pra citar hoje em dia. Então eu vim pra cá em abril de 2011, pra ficar. Geralmente quando você entra aqui eles dão 6 meses pra você ficar como turista, né? E aí você pode pedir uma extensão, você pode trocar teu status pra alguma outra coisa. Foi o que eu fiz. Eu fiquei 6 meses e eu troquei pra visto de estudante, né? Aí eu tomei vergonha na cara, falei, já que eu tô aqui, tem que aprender esse tal de inglês aí, né? Aí eu me matriculei numa escola de inglês aqui e fiquei estudando inglês. Então eu cheguei... Quando eu cheguei, eu consegui também ter um acordo na empresa do Brasil, então ainda tinha o seguro-desemprego, né, por 6 meses. E como o dólar não estava alto, deu para segurar um pouco. Eu tinha uma galera que fazia freela no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, os 6 primeiros meses, eu praticamente me mantive com a grana que eu ganhava da outra empresa e dos freelances, tudo com real ainda, né? Então, isso era engraçado, que hoje em dia, se você tentar fazer, para quem mora aqui e tentar sobreviver de freela no Brasil, é meio que suicídio, tá ligado? Porque o dinheiro não vale nada. E até hoje mesmo teve 2 antigos clientes meus que entraram em contato comigo para fazer orçamento. Eu já falo pro cara na hora, eu falo, cara, ó, não é que eu sou caro, mas não compensa eu te cobrar, porque se você converter o dólar, eu posso fazer mais barato do que eu faço aqui, vai ser inviável para mim, e para você vai estar mais caro do que você fazer aí. Então é um negócio que hoje em dia não compensa. Eu acho que o dólar acima de R$2 já não compensa. E mesmo assim, se for ver, conforme você vai passando o tempo com freela, você começa a valorizar mais seu trabalho também, aumentar o valor de projeto, o valor de hora, acaba ficando inviável. Mas nesses 6 primeiros meses eu me mantive com freelance e com a grana da empresa. Deu pra levar bem. Mas era bem assim também. Eu cheguei, eu também não consegui juntar muita grana na época, eu vim na loucura. Eu lembro que eu trabalhava eu consegui comprar meu primeiro laptop e tal. Eu trabalhava não tinha nem mesa em casa. A gente sentava no chão em casa assim e fazia meus websites lá, deitado. Não tinha sofá, não tinha mesa. A gente foi comprando tudo aos poucos. A gente chegou aqui, alugou uma casinha e foi mobiliando aos poucos, né? Então, outra loucura que eu falei, guarda um pouquinho de dinheiro antes de vir pra cá pra não passar esses perrengues. Mas você já foi morar com a sua namorada na época? Sim, eu cheguei aqui, já na primeira semana já alugamos uma casa, um apartamentozinho e tal. Ela tava sozinha? Também não tava com a família, nada, não? Então, a história da minha namorada é o seguinte, o pai dela já morava aqui, né? O pai dela já era cidadão americano, então por isso que ela veio pra cá, então ela já tinha, pra ela tava tudo certo. Pra mim que tava meio... Tô indo com visto de turismo e vamos ver no que dá. Pra ela já tava tudo ajeitado. Então eu vim pra cá, a gente foi morar junto, aí a gente casou tudo mais, pra mim poder dar entrada nas minhas papeladas e tal. Mas foi isso aí, a gente foi montando bem aos pouquinhos, não tinha muita grana. O primeiro carro que eu comprei aqui, eu paguei $1.800, eu lembro até hoje. $1.800, é isso? Isso foi em 2011. Eu comprei um Dodge Neon 2003, na época. É um carrinho assim, ó, que durou 1 ano na minha mão. Eu viajava com ele pra Miami. Orlando pra Miami são 4 horas de viagem. Então, quando eu cheguei aqui, cara, eu ia em todos os shows que você pensar. Toda semana eu tava em show. Porque imagine, parecia criança em parque de diversão. Você chegou no país que tem todas as bandas que você quer ver, né? Então eu pegava o carro, viajava pra Tampa, que é 1 hora daqui. Viajava pra Jacksonville, que é 2 horas. Ia pra Miami, que era 4 horas. E o carrinho ali de $1.800 aguentou o tranco. 1 ano ele aguentou. E dava uns probleminhas assim, mas andava, né? Eu nem lembro exatamente quanto eu cheguei de grana, mas eu comprei o carro, foi o suficiente para alugar a casa, eu tava ganhando essa graninha em real, deu para se manter. Enfim, aí depois desses 6 meses, quando acabou o seguro-desemprego, já tava baixando os freelas, eu acho que o dólar já tava começando a aumentar também um pouquinho. Eu vi que, cara, eu preciso começar a ganhar um pouquinho de dinheiro em dólar aqui. Então, aí, beleza, né? Eu falei, eu preciso arrumar um trabalho. Aí, na época, um conhecido nosso, ele tinha... Tem um amigo meu que trabalha com website e tal, me apresentou pro cara. Na época, a empresa era só ele, né? Não tinha ninguém mais. Só que esse cara trabalhava com PHP. Eu vim no background que era só ASP. Eu cheguei a fazer tipo uns 2, 3 freela em PHP no Brasil, mas pouca coisa. Já tava aquela febre de WordPress no Brasil, mas eu não tava na moda ainda. Eu não mexia em WordPress, eu não conhecia muito ainda. Sabe aquele medo de mexer em ferramenta nova? Todo mundo mexia, mas falei, não vou mexer nesse negócio não sei mexer. E aí eu vim pra cá, essa empresa era PHP. Primeiro mundo, né, cara? Primeiro mundo, é foda. Não, pois é, mas aí o cara falou assim, tem essas 2 tarefas pra você. Se você conseguir fazer, você tá empregado. E as tarefas era fazer um drag and drop em PHP pra salvar a posição Era uma galeria de fotos, você tinha que ordenar as fotos, fazer um drag and drop. Então, quando você
soltava ela, tinha que mandar um Ajax lá pro PHP pra salvar no banco, porque o cara não conseguia fazer isso. E eu lembro que eu consegui. Aí eu falei, pô, passou. E ele tinha uma outra task também, que eu não lembro qual que era agora, mas consegui fazer PHP. Aí, nessa empresa, né, que era um brasileiro e tal, eu fiquei um ano lá, praticamente só PHP. E nessa época, nessa época não, acho que era um pouquinho antes, mas tava com essa febre de HTML5, CSS3, né? Eu trouxe pra cá todos os meus livros do Major que eu tinha aqui e tal. Eu tenho uma mania de comprar livro, eu não leio todos eles, mas eu tenho a coleção de livros, então é mais pra ficar bonitinho na estante, assim, mas eu acabo não lendo depois. Então, eu tenho todos os livros do Major aqui, mas eu não leio esse mal também. Não, cara, a minha wishlist do Amazon lá de comprar livro tem mais de 200, cara. Eu tô evitando comprar porque tem uns 10 pra ler aqui que eu não li ainda. É loucura. Aí, voltando pra história, eu trabalhei nessa empresa aí um ano, né? Fiquei só no PHP, mas era PHP no braço, assim, PHP procedural, códigozão espaguete, não tinha framework nenhum e não tinha WordPress também. Mas aí todos meus amigos que faziam freela no Brasil falavam, Bruno, você tá ficando doido, cara. A gente faz site WordPress aqui em 2 dias. Tá? A gente vende site aqui por R$2.000, R$3.000, em 2 dias tá pronto. Eu falei, pô, sério, cara? Vou ter que aprender esse negócio, né? Porque eu passava fazendo meu próprio framework em PHP, então demorava, sei lá, 1 semana e meia pra fazer um site, deixar um sitezinho institucional com um admin pronto, assim, com CRUD, assim, sabe? Eu falei, pô, vou ter que aprender esse negócio. Aí eu comecei a mexer um pouquinho no WordPress. Aí também acho que é o clássico, surgiu a galera desenvolvedora WordPress. Né? Pô, eu fazia freela que nem doido. Comecei a fazer WordPress aqui, WordPress acho que é sinônimo de dinheiro rápido, né? Porque você entrega um site e tá pronto, já tem todo aquele admin e já era, né? Então... Isso até hoje, cara. Até hoje aqui. Infelizmente, até hoje. E foi a mesma época que eu descobri... Freela WordPress aqui, cara. Só que essa época... WordPress, Demi-Forest, instalou, mudou o logo, já era. Isso que eu ia falar, o Tim Forster, eu conheci ele em 2011. Porque quando você falava de template um pouquinho antes disso, em 2007, 2008, o template era uma coisa feia. Os templates que os caras faziam não eram legal. Você olhava pro site, você sabia que aquele site era um template. E aí quando eu conheci o Tim Forster, eu falei, porra, dá pra enganar bem com isso aqui. Parece que foi um cara bom que fez, né? Porque são bem feitos os sistemas de lá. Os caras faziam, mesmo os que não são WordPress, eu chegava a comprar tema no Tim Forster só de HTML. Pô, tinha uns temas brutais lá. E até pra aprender. A hora que eu começava a ver os efeitos que os caras faziam, nossa. Mas era a mesma coisa, era jQueryzão assim, não sabia nada de JavaScript, você comprava uns temas e customizava. Então eu fiz muito freela aqui. Aí foi quando eu comecei a sobreviver em dólar já. Comecei a fazer freela aqui pra brasileirada e WordPress ou site institucional mesmo, sem PHP, nada. Tudo no Team Force, né? Não me orgulho disso, mas foi o que pagou as contas um tempo. Aí isso também é uma outra história engraçada, né? Aí eu fiquei um ano nessa empresa. Era engraçado que essa empresa era o seguinte, para o pessoal também não achar que é mil maravilhas dos trabalhos aqui, essa empresa era assim, eu ganhava por projeto que eu fazia, mas era meio que fechado, vamos supor assim, eu ganhava 40% do projeto. Então se o cara fechasse um projeto por $1.000, eu ganhava 400. Só que era meio que escopo fechado. Então se o cliente montava no cara lá, falou, quero mais funcionalidade, e o cara fazia, eu me ferrava, porque eu tinha que fazer, né? Então, assim, os projetos que eu conseguia fazer dentro do prazo estipulado dava uma grana legal. Mas o que aconteceu? A gente fazia muito site pequeno para brasileirada aqui de Orlando. As principais clientelas eram brasileiros, né, as empresas brasileiras aqui. Quando a gente começou a pegar uns projetos maiores, a gente começou a se complicar, né? Acho que todo mundo sabe aí, sem ter uma metodologia de gerenciamento de projetos, você se complica, né? Eu acho que até tendo metodologia se complica. Até tendo, cara. Pois é. Até tendo. Orçar e estimar é um problema até hoje, cara. Que é discutido até hoje em eventos grandes, em corporações grandes, e ainda existe essa discussão de orçar e planejar o tempo, o esforço para aquele projeto, cara. Exatamente. É uma bosta. Foi um dos motivos que hoje eu até evito fazer freela, porque muitos dos freelas que era projeto grande, o projeto grande é assim, ou você fica rico ou você fica pobre, não tem meio termo. É muito difícil você bater o meio ali, né? Então eu tive alguns problemas que perdi muita grana, e alguns eu consegui recuperar e tal. Mas aí o que aconteceu nessa empresa, né? Eu ganhava 40%, então imagina, a gente começou a fechar os projetos maiores. E pior, não eram só projetos maiores, era um projeto que a gente estava refazendo outros sistemas em PHP, né? Então eu lembro que um sistema que chegou lá era um cara que usava o Joomla, e ele tinha aquele, eu não sei se vocês conhecem. Nossa senhora. Pois é, o Joomla por si só eu já não gostava. E aí, para piorar o cenário, além de Joomla, eles tinham um módulo do Moodle, não sei se vocês conhecem. Nossa, conheci, mexi nisso. O Moodle era a mesma ferramenta que o pessoal usava na faculdade que eu fazia, que era em PHP também e tal, né? Só que então tinha um módulo do Moodle pro Joomla. E aí, então esse cara, ele tinha uma escola online, né, um site de curso online, ele queria refazer o site dele, que era um Joomla com Moodle, só que refazer com a gente,
from scratch, assim, do zero, né? Então eu tinha que... E como eu sabia programar PHP, nessa época eu não tava nem muito craque no WordPress a nível de fazer sistema, eu tava confortável com o WordPress, assim, para fazer sites que não vão ver se muita lógica, se tem os pluginzinhos prontos e tal. Apesar de eu programar em PHP, eu ainda não conhecia muito os hooks do WordPress, as functions e tal, eu não dominava muito. Então, quando eu pegava um sistema maior assim, eu sentia mais a vontade de fazer do zero em PHP do que fazer em WordPress ou em algum framework que eu não conhecia, né? Então, aí, esse projeto, ele apareceu, eu lembro até hoje, a gente estipulou ele em 100 horas. Foi um negócio assim, a gente fechava o projetinho tudo de 20 horas. Entrou um projeto de 100, puta, a gente achou que tava rico, né? Nossa, vamos fazer um projeto de 100 horas aí. Esse vai dar certo. Só que lembrando, eu ganhava 40%. Então eu não lembro exatamente quanto ele fechou, mas vamos para arredondar. Ele fechou por $10.000 esse projeto, teoricamente eu iria ganhar 4 mil. E aí você fala, pô, 4 mil, né? Se eu fizer isso em 1 mês, 2 meses, acho que até 2 meses ainda tá razoável, mas se passar de 2 meses, começa a ficar feio o negócio. Dito e feito. E aí o projeto de 100 já tava passou 150, já comecei a ficar nervoso. Não, deixa eu abrir um parênteses essa história toda. Nesse projeto, minha esposa tava grávida, tá? Então imagina, Eita, né? cuzão. Primeiro filho a caminho e eu que tava fazendo uma graninha, começou a diminuir a grana, né? Falei, putz, eu fiquei trabalhando nesse projeto, começamos ele acho que em novembro, se eu não me engano. Você tava lá trabalhando, sua esposa, amor, quero uma coxinha. Porra, não, fudeu. e detalhe, cara, esse projeto era assim, o meu patrão falava, cara, a gente tem prazo. Eu varava a noite lá, eu não podia trabalhar nos projetos fora da empresa, tinha que ser na empresa. Eu não podia levar código pra casa. Aí eu varava a noite, cara, na empresa, terminando o negócio. E quanto mais funcionalidade eu fazia, eu achava mais. Era aquele negócio, você não fez todo aquele levantamento, você ia fazer uma feature, a hora que você via, tinha 3 interligadas nela. E detalhe, aí minha esposa tava grávida, não queria dormir sozinha, lá, e a gente levava um colchonetezinho assim, colocava no chão na empresa, ela deitava lá, eu ficava trabalhando lá, e ela dormindo lá, sabe? Caraca, mano. Caraca, mano, agora... Tô presumindo aqui, prevendo que esse projeto não acabou até hoje. Não, esse projeto. O engraçado é que esse projeto ele salvou minha vida de 2 formas, né? Por quê? Eu lembro que já tava de 100, eu tava chegando em 250 horas, ou seja, 150 horas sem ganhar. Aí eu já tava no estado assim, eu tinha um contrato nessa empresa que eu não podia fazer freela, era exclusivo deles. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma coisa por fora, porque eu vou cumprir minha palavra de terminar esse projeto, mas não tá mais entrando grana, né? E o cliente já tinha percebido isso, porque já tinha estourado o prazo, e eu não tava ganhando, o cliente tava atrasado, tava todo mundo perdendo, né? Aí o cliente até chegou assim e adiantou a grana mas era a grana assim, era os 40% que eu precisava, ele adiantou o dinheiro e tal, pra me animar um pouco, e eu lá trabalhando, mas era o mesmo esquema, isso já era, a gente começou em novembro, já era em fevereiro. Minha filha tava pra nascer, né, em fevereiro, né? E aí eu falei foi nesse meio tempo aí que eu tive um desentendimento com o meu patrão, porque eu tava lá indo todo dia na empresa e o cara achava que eu não tava dando gás, porque ele não ficava lá, vendo se eu tava lá. Então ele viu que não acabava, ele falou, pô, cara, eu lembro até hoje que no domingo ele me ligou, eu tava indo ver berço, tal, pra montar o quartinho da bebê, ele me ligou no domingo, você não vai vir trabalhar? Eu falei, cara, é domingo, eu vou trabalhar hoje, mas eu tô só vendo aqui os esquemas do quarto da minha filha e tal, e depois eu vou aí. Aí o cara ficou meio bravo comigo, falou, não, era pra você estar trabalhando. Nossa. E aí eu lembro que ele falou uma frase isso, cara? Eu até entendo, assim, hoje em dia eu não vou falar mal do cara, porque eu entendo ele, porque o cliente tava literalmente comendo o rabo dele e ele tava comendo o meu, é assim que funcionava, né? Só que, cara, subiu o sangue, porque ele chegou pra mim assim, ó, você não... Ele falou bem assim, cara, você não tá dando gás que deveria dar. Eu falei, a hora que ele falou isso, minha esposa tava do meu lado no carro, aí eu já perdi a paciência, eu falei, cara, eu não falei nesse tom, eu falei, eu não tô muito mais alto, tá? Eu falei, cara, eu tô aí todo dia varando à noite, se você não acredita, pergunta pra minha esposa, porque ela vai junto. E como que você fala isso, né? Aí eu já chutei o balde. Eu falei, ó, esse é o último projeto que eu vou fazer, eu vou terminar esse projeto, aí vou cumprir com você, mas eu não vou fazer mais projeto, depois disso eu tô fora, né? Aí o cara ficou em choque, porque era o mesmo esquema. Esse aqui eu vou botar um passo antes, né? Lembra que eu te falei que era engraçado? Na empresa lá dos 3 anos que eu trabalhei no Brasil, como era só eu e meu patrão na área de web, e depois entrou um outro cara, quando eu saí, esse outro cara que eu tava treinando, eventualmente, uns 2 meses depois saiu também. Então não ficou ninguém na área de web lá. Eles acabaram fechando o setor de web e hoje é uma empresa só de TI. Os caras não tem mais setor de web lá. Aí o engraçado é que agora nessa outra empresa que eu trabalhei 1 ano aqui nos Estados Unidos, foi a mesma coisa.
entrou vários programadores, mas ninguém ficou. Eu era o único que tava lá 1 ano e tava pedindo demissão. Mesmo esquema, entrou um carinha no meu lugar na hora que eu tava pra sair. Fiquei com a mesma sensação, pô, entrou alguém pra dar conta do recado. Mesma coisa, depois de 2 meses os caras fecharam a empresa. Aí eu pensei comigo, falei, nossa, cara, ou eu sou muito bom, ou eu sou muito ruim, porque toda empresa que eu entro, depois não tem mais setor web. Ou os caras precisam de mim, ou eu afundei a empresa que ninguém mais conseguiu levar, entendeu? Ou é uma maldição, né? Mas foi engraçado, aconteceu em 2 empresas. Entrou alguém no meu lugar, os 2 aguentaram o tranco e saíram fora, uma fechou a empresa e o outro fechou o departamento de web. E aí eu saí da empresa, né? Então imagine, minha filha nasceu em 23 de fevereiro de 2012, aliás, e isso já era 2013. Caramba, olha as datas complicando. E eu tava sem emprego, cara, imagina. E como eu tinha combinado que eu não podia pegar freela, eu saí sem cliente nenhum. Então eu já tava sem grana naquele projeto. Ou seja, esse projeto grande, que foi as 250 horas, foi um projeto, assim, foi um mal necessário que precisou pra eu conseguir pedir demissão, porque sabe quando você tem aquela relação de amigo com o patrão, é difícil pedir a demissão? Certo. Então eu precisava de um motivo, e esse foi o motivo que eu consegui. Falei, pô, não tô tendo grana, eu vou ter que pedir demissão. Aí consegui pedir, o cara entendeu, ele ficou meio puto assim, mas entendeu. E aí consegui sair, só que imagina, minha filha nasceu, eu tava sem trampo, né? Então tava atrás de freela, que nem doido, e mesmo esquema, WordPress pra lá e pra cá, WordPress salvando a pátria sempre. E foi quando aí minha filha já tava com uns 3, 4 meses, eu tava para aplicar em uma das empresas que... Isso tudo era com visto de estudante, então teoricamente com visto de estudante você não pode trabalhar aqui, então isso é outra coisa que eu também não recomendo que ninguém faça, porque eu não vou falar que você não vai conseguir trabalho, mas é difícil, e se conseguir, talvez você não vai ganhar como um cara que, no mesmo nível que você ganharia se ele tivesse, tipo, apto a trabalhar. Assim, a galera que estuda inglês aqui, que no meu caso que está estudando inglês, todo mundo trabalha, né? Mas é normal isso aí, apesar de eu não poder. Então, eu tive sorte que estava trabalhando na minha área, mas não recomendo também, não vou dizer que é fácil, já vi muita gente que não conseguiu, mas eu tive sorte que, desde que eu cheguei aqui, eu sempre trabalhei na minha área, seja com freela, ou seja nessas empresas, né? Você tinha um PHP, né, cara, no seu lado. PHP WordPress tá ali, né? PHP é vida, cara, eu vivo dizendo isso aí, ninguém acredita. Mas aí foi quando começaram a ficar interessante, porque começou a surgir essas ondas de... Interessante, depende do ponto de vista. Começou a surgir a febre do JavaScript, começou a virar o rei de novo, né? Tipo, acho que surgiu... O Backbone estava sendo bastante usado, aí estava aparecendo o Angular e tal. Tava bem, bem famoso aqui, mas, pô, como eu falei, eu não sabia JavaScript, eu sabia jQuery, tá ligado? Então, aí foi nesse ponto que eu saí dessa empresa que eu comecei a perceber que eu tava no mercado, que Orlando tava num mercado muito legal na área de web. Por quê? Foi quando eu descobri que aqui em Orlando tava a Code School, que para quem não é um site bem famoso de curso online, né? Eles têm a sede deles aqui. E também tinha a Treehouse, que é outro site também de cursos online, assim, conhecido a nível mundial aí. E os dois eram daqui. E eu vi que eles tava rolando bastante meetup e tal. Eles movimentavam uma comunidade aqui, que eu não participava até então. Mas eu vi, falei, nossa, cara, Code School é aqui, que louco. Porque eu lembro até hoje que eu tinha feito o Try jQuery no site deles, que é o curso oficial que tinha no site do jQuery, assim, pra você aprender e tal. E eu falei, pô, os caras são daqui, né, que interessante. E aí eu lembro que nessa época, eu comecei a ir em meetup e tal, a Code School, quando ela ia lançar um curso, eles abriam um beta para os developers locais. Então, qualquer curso que aparecia lá, mesmo que não era, às vezes, algum tópico que eu trabalhava, eu queria estar lá só pra me envolver com os caras, né? E depois eu vi que tinha um brasileiro trabalhando lá. Falei, pô, tem um cara que trabalha lá, né? Que eu vou chegar nele depois também. Falei, interessante, né? Então, eu tava melhorando meu inglês já nessa altura do campeonato, porque eu tava estudando inglês. Comecei a frequentar mais a comunidade, os eventos, ia sozinho, assim, não conhecia ninguém, né? Ia nos meetups, rolava meetup de Node na época, tinha um meetup de design e tal. E eu comecei a participar dos eventos, assim, primeiramente pra ver o evento, né? Não pra falar. Aí, nesse meio tempo, depois minha filha nasceu, depois de uns 3, 4 meses, eu consegui arrumar um outro trabalho numa outra empresa, que já era uma empresa um pouco maior, assim. Assim, tinha 10 funcionários na empresa. Era uma empresa de brasileiro também. Inclusive, foi a empresa que eu trabalhei até uns 4 meses atrás. Então, eu fiquei nessa empresa por 3 anos, né? E acho que essa empresa aí foi o divisor de águas para mim, onde que eu vi que eu era moleque na programação e vi que tinha muita coisa para aprender. Foi quando eu comecei a mexer com Git, quando eu comecei a mexer com Backbone, quando eu vi Angular pela primeira vez, quando eu
comecei a ver, puta, eu preciso aprender JavaScript de verdade para começar a aprender melhor esses frameworks e tal, né? E aí foi como eu comecei a enfiar a cabeça em estudar, assim, estudava. E como que você estudava, cara? Isso é uma curiosidade que todo mundo tem. Como estudar? Ainda mais é legal você ter falado isso porque você não pegou tanta base, sei lá, de quem fez uma ciência da computação. Exato. E tá vendo essa mudança do JavaScript agora para uma linguagem isso é muito importante. mais poderosa e tal. Isso é um ponto importante também, porque eu estudava, como eu falei, eu descobri que a Code School estava aqui, eu já fazia alguns cursos da Code School, e na época tinha, que você falou do Time Force, tinha o pessoal da Tuts Plus, que é da mesma, da Envato, né, se não me engano o nome da empresa. Isso. Então eu fazia os cursos do Tuts Plus e da Code School, eram os dois que eu usava, e na época também tinha o SitePoint, era bem legal também, tinha uns sites assim, o Smashing Magazine e tal, esses sites mais de artigos e tal, eu acompanhava bastante. E só que eu tava meio que quando eu descobri que a Code School e a Treehouse era aqui, eu fiquei meio que fanático, comecei a fazer os cursos deles, que eu queria estar envolvido com os caras. Falei, deixa eu me envolver com esses caras aí, porque é eles que comandam as coisas aqui em Orlando, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu entrei lá, como eu já tinha um background de PHP e WordPress, eles trabalhavam muito com... Só que eles eram um WordPress mais avançado, assim, essa empresa usava WordPress, mas era aquele WordPress que já era tudo customizado, eles não compravam tema, a gente fazia os temas do zero, a gente fazia plugin customizado, então era um negócio mais customizado. Tanto é que o primeiro projeto que eu fiz nessa empresa foi um dos sites da Disney, né? É um site, não é o site principal da Disney, mas é um site oficial da parte de eventos da Disney. E eu fiz ele inteirinho em WordPress, já com custom post type, custom fields. Pra mim, que só veio daquele WordPress mais básico, eu achei genial, porque eu sabia programar em PHP. Era só juntar mesmo esses detalhes que aprender os hooks, como que era o functions PHP, essas coisas do WordPress. E eu comecei a ficar mais WordPress expert ali. E nesse mesmo tempo, como eu falei, estava muito focado nesse negócio do HTML5, CSS3, e o JavaScript crescendo, então eu comecei a focar. Aí, nessa época já estava o termo front-end bem claro, né? Então eu já aplicava como front-end. Mas é interessante isso, que apesar de eu mexer com PHP e WordPress, eu sempre me intitulei front-end, entendeu? Então até hoje eu faço isso. Para mim, nesse negócio de full stack, ele é meio pesado de falar, que foi até um tópico que eu abordei numa talk minha. É engraçado isso, porque eu faço back-end, mas eu não me considero um back-end, entendeu? Um cara back-end. Então eu trabalhei nessa empresa, eu fiquei praticamente um ano lá nesse WordPress mais avançado, e aí os pessoal começaram a me desafiar mais lá, entendeu? Eles estavam partindo, aqui começou muito essa febre de app híbrido, aplicativo para celular híbrido e nativo também, mas eu não tinha noção nenhuma de Objective-C ou Java. Então, nessa empresa aí, os pessoal estavam começando a usar o App Accelerator Titanium, né? Que ele usa JavaScript para fazer... É nativo, porque ele, na verdade, ele compila para nativo. Ele não chega nem a ser híbrido, né? Porque o híbrido é tipo o Ionic, que eles usam WebView para fazer um app. Uhum. O Titanium, ele é que nem um React Native mesmo. Ele compila e no final das contas ele vai ter um código nativo, né? Então, era JavaScript. Eu falei, agora que eu vou ter que aprender esse negócio mesmo. E eu devo tudo assim para essa empresa por ter me dado essa oportunidade, porque apesar de eu não estar usando nenhum framework que é o da moda, assim, nem o Titanium, ele por trás, assim, ele usa um pouco do backbone na questão de views e models e tal, e ele tem um framework próprio dele também, chama Alloy, para fazer a estrutura MVC e tal, mas não é um pouco diferente do que você faria em web. Mas foi ali que eu comecei a programar JavaScript. Falei, eu vou ter que aprender para fazer app. Então, app para celular, né? Aí eu fiquei 2 anos lá, fazendo um pouquinho também de WordPress e tal. Era meio que fazia um pouco de tudo, mas eu era o cara que fazia os aplicativos de celular, porque a gente estava vendendo muito mais aplicativo de celular do que o website. E é uma coisa que acho até hoje está muito mais valorizada em termos de valor. Você vender muito mais, você consegue vender muito mais caro um aplicativo de celular do que um website aqui, entendeu? Então, acho que hoje o que mais conta é você ter primeiro no celular, né? Primeiro no aplicativo mobile. Antes de você ter sei lá, a gente passou por uma fase que tinha que ter um MVP do produto, né? Uhum. Hoje o MVP eu acho que é no mobile, sabe? O pessoal fala, legal esse seu novo produto aí, mas cadê o app? É verdade. Não, ainda mais para empresa acho que de médio grande porte, né? Porque quando eu fazia site para empresa pequena, um sitezinho resolve, um site responsivo resolve, né? Mas essa é outra empresa que eu trabalhei 3 anos, que eu já era empresas maiores, tipo a Disney, empresas maiores, então já era um negócio mais que a gente tinha que dar mais atenção. Então a gente partiu pro Titanium.
Titanium. Apanhamos muito. O Titanium era foda porque era assim, o Titanium ele teve uma comunidade boa em 2002, em 2012, 2011. Então até hoje, eu tava trabalhando até no passado com o Titanium, você procurava alguma coisa na internet, assim, você ia ver esse problema com a galera lá, 2, 3 anos atrás, e muitas vezes eles nem tinham resolvido o problema. Então, o legal disso é que assim, eu apanhei muito, mas eu tive que aprender como resolver problemas que no final das contas eram problemas JavaScript, e tem alguns gotchas, né, do Titanium em si, por ser celular, tal, questão de memória, como você cuida das janelas e tal, mas eu tive que aprender JavaScript por causa disso. E nesse meio tempo peguei um pouquinho de Angular também, algumas coisas assim. E aí ano passado começou, e até um pouquinho antes, mas eu costumo dizer assim, se no Brasil essas tecnologias chegam um pouquinho depois, em Orlando também. Tipo assim, o que tá bombando na Califórnia aqui não vai estar bombando assim na hora, vai chegar uns meses depois. Então o React já tava um pouquinho famoso, mas eu acho que o React começou a ficar maior aqui em Orlando, tipo, ano passado, assim, sabe? Mas assim, você não via muita vaga de trabalho em React. Era a maioria em Angular, né? E Angular eu era bem low level, assim, então eu... Desculpa se eu tô falando às vezes muito termo em inglês aí, que às vezes esse termo às vezes eu nem sei falar em português. E acho que o pessoal entende, né? Entende. A importância do inglês, cara. Então, Pensa nisso. pra quem não falou a vida inteira, acho que agora eu quero gastar ele mais rápido, né? E aí eu comecei a estudar um pouco de React e tal. O Angular, assim, foi o que você falou. Quando eu vi o two-way bind do Angular, puta, o olho brilhou. Mas eu sempre achei que o Angular ele era muito opinativo, assim, você tinha que fazer muitas coisas, a diretiva, as factories e tal. Eu não cheguei a fazer coisas muito avançadas em Angular, mas o pouco que eu mexi, eu gostava, mas todo mundo me falava isso, cara, se tiver que fazer um negócio mais a fundo no Angular, isso vai se complicar. Ele é meio engessado, que você tem que fazer nele. Então, eu não tive uma relação muito duradoura com o Angular. O React já não. Quando eu comecei a mexer com o React, eu já tava com uma base boa de JavaScript. Eu falei, porra, você sabe JavaScript, teoricamente você sabe React. É só aprender um pouco, assim, os gotchas que a gente fala, mas, pô, é JavaScript. Não é que nem ele é muito menos opinativo do que o Angular. E até porque ele é a Vue, né, que a gente fala, ele não é o framework todo, é uma biblioteca, né? Uhum. Então, eu achei mais interessante. Tava esse bafafá todo mundo de React. Falei, pô, eu quero trabalhar com isso aí. Aí eu comecei a estudar, assim, por conta própria. Nessa altura, você perguntou como que eu estudo, né? Eu já tava fazendo os cursos do Wes Bos, que eu gosto muito dos conteúdos dele. Falando do Wes Bos também, abrindo um parênteses, quando eu comecei a falar em meetups, isso é um ponto muito importante também, que acho que foi bastante me ajudou na minha carreira aqui. Eu dei minha primeira talk no Meetup em janeiro do ano passado, eu acho, que foi baseado no livro de Sublime do Wes Bos. Então eu li o livro dele e falei, pô, vou fazer uma talk de como você improve your workflow usando Sublime, tá ligado? Aí foi uma puta talk legal, assim, eu imaginei, eu que tinha... Assim, eu falo inglês, mas eu sempre tenho aquele medo de falar inglês para americano, ainda mais uma apresentação, né? Então tinha lá, sei lá, 40, 50 pessoas, eu fiquei falando mais de uma hora, né? Eu falei, nossa, que medo. Mas falei, pessoal, tive um feedback legal e... Exatamente nessa época, assim, uns 2 anos atrás, foi quando eu conheci o pessoal da Code School. Assim, eu já ia lá, mas eu não conhecia o pessoal. Aí eu conheci o Carlos, né, que é o brasileiro que trabalha lá até hoje, e fiquei amigo dele e tal. A gente começou a ir bastante meetup. Aí eu comecei a falar com mais frequência em meetups, e nisso, eu não sei como que tá no Brasil isso, porque na época que eu tava aí não rolava muito, mas aqui nos Estados Unidos tem uma guerra de recrutador, assim, absurda, assim, nego te ligando todo dia, te oferecendo emprego, e os caras estão pagando bem, vamos, uma briga, literalmente. E quando eu comecei a falar em talk, assim, cara, chovia, o LinkedIn bombando, assim, era recrutador pra tudo quanto é lado. Só que entrava naquele ponto, né, eu tava com visto de estudante, você não pode trabalhar, então muitos desses empregos eu não podia pegar. Então esse que é o bloqueio. Aí outro ponto importante também, que eu não posso esquecer de falar, que você falou da faculdade, né, eu não tinha faculdade. E uma coisa que, quando eu comecei a mexer mais a fundo em JavaScript, assim, eu percebi que os caras que eram os caras mais full stack lá na empresa que eu trabalhei 3 anos, eu percebia que era ali que eu via que uma faculdade fazia diferença para um cara se ele souber absorver bem, principalmente acho que uma ciência da computação, porque o cara pensa além do código, eu acho. Ele tem uma base muito maior no geral, entendeu? A nível de hardware e tudo mais. E foi ali que eu vi que isso era importante. Assim, hoje em dia eu nem pretendo fazer uma faculdade mais, mas, tipo, eu recomendo por isso, porque eu acho que se você pretende vir pra cá, é bom pra você fazer visto de trabalho. E apesar de não ser legal, vai te dar uma base boa de muita coisa que talvez você não use, mas vai te dar uma base boa. Eu fui literalmente aprendendo fazendo, e em vários momentos da minha carreira eu percebi que fez falta. Eu tive que aprender do modo mais difícil, mas fez falta. Então eu sempre fiz curso. Quem tiver sentindo falta de uma base acadêmica e também não tem esse interesse de fazer faculdade, tipo, já tá
sei lá, já passou da fase de estudar e tal, de fazer a facu. Acho que tem um Coursera, né, cara? Tem um Coursera que tem cursos Legal. específicos e não sei aqui no Brasil, mas já me contaram que acho que nos Estados Unidos conta, né, cara? Conta bastante como um curso, não só um curso comum, né? Conta como se fosse um curso acadêmico ali, o Coursera. E aqui o que tá pegando bastante é bootcamp também, aqueles intensivão que você faz de 3 meses assim. Tem uma galera fazendo isso. E eu acho assim, para um cara que não tem base nenhuma de programação, a faculdade aqui é bem cara, sabe? É bem cara. Então tem que pôr na balança. Eu por exemplo, também não compensa gastar, sei lá, $60 mil numa faculdade. Esses cursos de bootcamp custa tipo uns 12, 15 mil dólares para 3 meses. É uma grana pesada também, mas eu acho que é um negócio mais focado. Então é muito acho de onde você quer chegar. Se você quer entrar numa empresa muito grande, tipo a Google, com certeza eles vão pedir um diploma, raras exceções, mas eu acho que dá uma base boa, entendeu? Então, mas depende de onde você está. No Brasil, eu acho que as faculdades. Eu acho que as faculdades elas não conseguem acompanhar muito essa questão. Se nem a gente que não faz a faculdade, que está trabalhando na área, consegue acompanhar tudo esse hype do JavaScript, imagina uma faculdade, né? Para acompanhar a grade, é difícil. Então, mas eu recomendo para ter a base, entendeu? É mais a questão do investimento, né? Trabalhei 3 anos nessa empresa, aí eu tava nesse, React para tudo quanto é lado, já tava fazendo bastante talk em Meetup, recebendo várias propostas de emprego, mas não podia trabalhar ainda por causa do visto e tal. Aí foi quando eu achei uma brecha no meio do caminho, que eu abri apesar de você não ter o visto de trabalho, você consegue abrir uma empresa aqui, entendeu? Aí eu abri uma empresa e comecei a prestar serviço de desenvolvimento. Então, os caras não contratam, mas eles contratam a minha empresa, então dava certo. Aí eu falei, dá pra fazer. De PJ nos Estados Unidos. Exatamente. Eu falei, dá pra fazer isso aí. E aí que é engraçado, né? É que chegou a história toda. Depois desses 3 anos nessa empresa, que é uma empresa muito legal, me deu uma base muito boa, eu gosto muito do pessoal de lá, eu tive essa oportunidade aí de trabalhar na Cisco. Falei, a hora que eu vi que a Cisco estava montando um escritório aqui, a primeira coisa foi assim, eu tava procurando trabalhar com React. E tinha me oferecido um emprego de React na Disney e numa outra empresa chamada AAA. Mas as duas estavam pedindo que fosse funcionário mesmo, então precisava ser contratado. No caso, eu não podia, eu tinha que fazer o que a gente chama de contractor, né? É um contrato com a minha empresa. Mas olha que interessante você estar envolvido na comunidade. Eu acho que no Brasil é a mesma coisa, porque eu vejo o pessoal falando isso aí. Eu já estava fazendo meetups e nessa altura do campeonato, ano passado, eu comecei a organizar também o Orlando JS, que é o Orlando JavaScript Meetup, que é na Code School, que eu organizo junto com o Carlos da Code School e com o Sérgio também, que é outro brasileiro da Code School. Ou seja, a brasileirada aqui está dominando tudo, porque a organizadora do front-end de Meetup também é brasileira, nós 3 brasileiros organizando o Meetup de Orlando JS, inclusive o professor de React do Code School é o Sérgio, que é amigo meu também, o Carlos também deu o curso de ECMAScript 2015, então tem uma comunidade brasileira interessante aqui em Orlando, acho que a gente está bem envolvido, e tem bastante empresa aqui, então eu acho, hoje se você compara assim com os lugares que pagam muito bem um programador, tipo Califórnia, Vale do Silício, Nova York, se você fizer a conversão assim, do custo de vida que você tem aqui, você ganha mais dinheiro aqui do que lá, porque aqui o custo de vida é muito mais barato. E assim, a nível de salário não é tão menos do que você paga lá, entendeu? Então esse foi um dos motivos que eu já estava aqui com minha família, né, minha esposa, hoje eu tenho outra filha também, eu tô com 2 filhas, então imagine, você com 2 filhas morar na terra do Mickey, né, ajuda bastante, né. Então eu estava bem satisfeito, assim, com a área profissional, que muita empresa contratando, os caras com umas propostas boas, eu estava indo nos shows que eu gosto pra caramba, tem todos os shows aqui, eu ainda gosto um pouco de skate, eu vou nos campeonatos de skate aqui também, e minhas filhas estão aqui na Disney, então é uma cidade bem legal, como tem a Disney aqui, é uma cidade bem... os caras cuidam bastante, bem limpinha e tal. E então eu acho por isso que eu acho que o Orlando tá crescendo bastante a nível de. A gente até compara assim, aqui é muito mais fácil de você se destacar do que lá no Vale do Silício, porque lá a concorrência é muito maior. Aqui a gente tem uma comunidade boa, grande, a gente tem apoio do governo aqui, do prefeito, a gente tem bastante apoio, tem muitas empresas grandes aqui e eles estão tão bem quanto lá, entendeu? Então eu acho que esse custo-benefício e o custo de vida aqui é até melhor. E aí quando eu vi que a Cisco tava vindo pra cá, foi engraçado porque o cara que tava montando o time aqui, ele postou no Slack, a gente tem um Slack de Orlando, tem mais de mil pessoas no Slack, né? De desenvolvedores de Orlando e região. Ele falou assim, quais são as empresas aqui de Orlando que tá trabalhando com React? Aí na época eu sabia da Disney, da AAA, eu falei, são essas duas. Aí ele falou, legal, eu tô abrindo um time da Cisco aqui em Orlando, e a
gente vai mexer com React. Então, aí eu falei, pô, eu tenho interesse. A hora que abrir a vaga, se puder me contactar. Aí, dito e feito, né? Quando abriu a vaga, a primeira pessoa que entrou em contato foi comigo. Aí eu fui lá pra fazer entrevista, né? Aí eu pensei a primeira coisa, falei, pô, Cisco, né? Uma empresa multinacional, bilionária, sei lá, vai ser um negócio, os caras vão pedir diploma. E a hora que eu vi o legal é que a vaga de emprego que eu apliquei, ela era Senior Web Engineer UI UX. Eu falei, pô, eu não me considero sênior e muito menos UI UX, tá ligado? Mas eu falei, vamos embora. Ele falou que é React, eu tô mexendo com React, eu tô gostando, vamos tentar, né? Então, aí eu fui lá, apliquei, e é legal que a empresa grande é assim, né? O cara tava aqui em Orlando, você tem que aplicar por um puta processo no site deles, vai te ligar 2 setores diferentes lá da Califórnia pra marcar a entrevista com um cara que é daqui. Então tem toda essa parte burocrática por ser uma empresa grande, sabe? Aí beleza, consegui me marcar a entrevista, fui lá fazer a entrevista, já fui meio que assim, não vai rolar. Já fui meio que certo que não ia rolar. Falei, uma empresa muito grande, muita areia pro meu caminhãozinho. A gente tem aquela síndrome que a gente não tá... Primeiro que a vaga era uma vaga sênior e tudo mais, uma empresa grande. Eu falei, eu sem diploma... ainda mais com esse empecilho de ter ainda tava sem work permit na época e tal, ou a permissão de trabalho, né? E eu falei, mano, não vai dar certo, não vai rolar. Mas beleza, fui lá, mas aí mais uma vez que eu toco no ponto, olha como é importante você fazer parte da comunidade. Eu falei pra ele que organizava o Orlando JavaScript e tal, fiz algumas talks e tal, ele viu a minha presença na comunidade ali. E essa foi eu juro pra você, cara, a frase dele foi assim: eu quero você no meu time porque você vai me ajudar a montar o time. Ele nem fez pergunta técnica pra mim, assim, a nível de, eu lembro que ele perguntou assim, você escreve JavaScript todo dia? Eu falei, sim, já faz 2 anos, eu trabalho com Titanium e tal, então eu trabalho com JavaScript todo dia. Você mexe com React? Eu falei, fiz alguns projetos paralelos aí, uns 2, mas nada. Aí ele perguntou assim, você faz teste? Eu falei, não mexo com teste, a gente não mexe na empresa, eu já li sobre, mas é aquele clássico. Falei, melhor ser sincero do que ser mentir também. Eu falei, sim. Não faço. Já vi, mas não faço. Já li sobre, sei que é importante, mas na outra empresa a gente não aplicava, então não. Beleza, já mexeu com Continuous Integration? Falei, também sei como é, o que é, mas beleza. Aí eu falei, nossa, metade das coisas que o cara perguntou eu não tenho, né? Falei, já era. Mas falou, não, vamos fazer o seguinte, eu quero te contratar, porque você tá envolvido aí com a comunidade e tal, e aí você junta o time também. Mas foi engraçado que ele não pediu pra ver nenhum código meu, nada. Eu falei, mano, se eu fosse, não que eu sou bom, mas se eu fosse literalmente um merda também, o cara ele contratou. Eu falei, pô, então eu achei interessante isso, porque hoje as pessoas que eu vejo contratadas na Cisco, os caras passam por 4 departamentos diferentes com entrevista técnica pra fazer código na lousa, entendeu? E eu falei, pô, eu tive um pouco de sorte aí. Mas o legal disso tudo, que é mais interessante ainda, é como eu falei, a gente sempre acha que não tá capacitado pra exercer isso aí. Só que como eu trabalhava para brasileiro antes, trabalhei 3 anos naquela empresa, cara, brasileiro aqui a gente chama de go horse, né? Trabalha pra cacete, né? Trabalha, entrega, é projeto com deadline pra ontem e vai. Não, aí eu cheguei na Cisco pra fazer os projetos lá, e, pô, era um deadline muito tranquilo, porque eram projetos internos dele, né? Prazos de entrega era muito tranquilo. E eu falei, pô, beleza, né? É bom que eu vou aprender mais React, vai dar tempo. E aí, cara, o feedback que eu tive dos caras, nossa, Bruno, você tava mandando muito. Eu nem mexia com React a nível de produção, mas, pô, o cara me elogiou muito. E aí, com 3 meses já, ele falou, não, vamos renovar o contrato com você, eu quero te promover. Eu falei, então, é isso que eu acho engraçado. Caraca, que da hora, mano. Parabéns, mano. Que da hora. Não, pois é, eu apliquei pra uma vaga que eu achei que não... Pelo título da vaga, eu achei que não era apto. Eu já tava com o problema do documento, que ele não tava certo. Eu expliquei a situação pro cara, falei, eu tenho uma empresa, posso prestar serviço, normal, eu pago meus impostos normalmente. E o cara fez funcionar, fez dar certo. Só que isso é melhor. Além de eu achar que eu não tava apto, eu passei as expectativas que ele tinha pro que eu tinha que fazer. E pelo que eu vi, né, assim, aí depois eu comecei a pesquisar sobre a Cisco, um pouco mais da cultura da Cisco. E a Cisco era considerada uma empresa nos Estados Unidos, inclusive até mais com o Facebook e um Google da vida, com flexibilidade. É uma empresa que você pode trabalhar remoto, você pode fazer teu horário, é muito flexível. Então eu achei isso muito legal, porque hoje eu com família, 2 filhas, para mim isso é muito importante. Então hoje eu praticamente monto meu horário, eu trabalho de casa, eu vou uma vez por semana, eu vou pro escritório, eu faço as coisas lá. E é uma empresa assim, que eu acho que é difícil você ver uma pessoa, meu sonho é trabalhar na Cisco, mas eu digo o seguinte para essas pessoas, cara, se esse cara quer um dia trabalhar no Facebook, um Google da vida, uma empresa grande que seja lá da Califórnia, e não que seja fácil entrar na Cisco, pra mim eu acho que eu tive um pouco de sorte, mas pense nisso, porque se você tem no teu currículo uma empresa grande, pra você entrar em outra é muito mais fácil, entendeu? Então eu acho que é engraçado que depois que eu entrei na Cisco, o jeito que os recrutadores falam comigo é diferente. Eles já chegam, olá Bruno, eu sei que você tá muito contente na Cisco, temos certeza que você tem um grande potencial, mas temos essa oportunidade. Antes de eu trabalhar na Cisco não era assim. Antes era assim, Bruno,
tá ganhando quanto aí? A gente paga mais, vem pra cá. Era um negócio mais assim, sabe? É legal quando você trabalha numa empresa grande, tem um respeito maior, assim, sabe? Então, Tem um nome, né? Peso do nome, né? tem o nome. E aí eu entro nesse ponto. A gente acha que não está capacitado. Muitas vezes a gente está mais do que capacitado. Eu tenho tido um feedback muito bom. E como eu falei, eu não trabalho, não digo nem metade, mas eu não dou todo o esforço que eu dava na outra empresa. Porque a outra empresa dos brasileiros, cara, era 10 horas por dia, às vezes 11, final de semana. Era loucura, era muito projeto. E aqui, como é projeto interno, não é cliente, você tem uns prazos de entrega muito mais fáceis de lidar. Então, e você tem uma qualidade também muito melhor para você fazer teu código. E o lado bom também, não sei se isso é só no meu time, mas o meu time, a maioria da galera do meu time é na Califórnia. Então as reuniões que a gente tem, né, todo dia é no horário da Califórnia, a gente faz uma reunião depois do almoço e tal. Mas eles têm um nível de código muito alto, então a gente usa as ferramentas do linter e tal. É legal porque é umas ferramentas tão pica assim que é difícil, qualquer programador que mexer no código é difícil saber quem escreveu, porque o linter não deixa passar se tiver um espaço a mais, se tiver uma orientação errada, entendeu? Então umas coisas bem legais assim. A qualidade de código que essas empresas grandes têm é bem interessante. Então isso é uma outra coisa que eu tenho aperfeiçoado bastante, porque é umas coisas que eles pedem lá. E eu tenho tido um feedback muito bom deles, então eu tô renovando o contrato com eles agora e tal. Eu acho que essa é a minha mensagem principal. Acredite no teu potencial, porque muitas vezes você até mais do que esperam. Não tenha medo do título da vaga que você está aplicando. Muitas vezes eles colocam aquele negócio lá, mas você vê que você achava que não era aquilo, mas eu conseguia até ser melhor do que aquilo. E questões de visto, essas coisas, assim, mais uma vez, eu recomendo que já venha tudo certo, mas eu acho que eu acho que o Zeno falou isso, você monta a tua sorte, né? Você monta situações para que a sorte apareça. E eu fiz isso, como eu fiz as coisas errado, mas eu comecei a me envolver achar a galera certa, eu comecei a me envolver com meetups, eu comecei a participar da comunidade, falar, colocar o nome lá fora mesmo. E deu certo também. Exatamente. É o que o Zeno fala. Pô, manda tal que você morre de medo. Se os caras aceitar, muitas vezes é tal que você nem sabe falar. Eu vou fazer uma palestra agora no Meetup lá em outubro. Eu vou falar de React Universal, né? Isomorph, que é o React tanto no servidor quanto no client, né? E é uma coisa que a gente já usa na Cisco, mas se eu vou te falar que eu sou um expert assim, eu também não sou, mas é aquela situação que você se coloca numa situação que você vai ter que se aprofundar mais porque você vai falar sobre aquilo. Depois que eu fiz a minha primeira talk de Sublime, que eu fiz lá 2 anos atrás, cara, eu virei expert em Sublime. Até hoje eu uso muita coisa que eu aprendi naquela época. E depois disso eu fiz várias outras talks também, várias outras palestras que me aperfeiçoou bastante. Então isso é bom porque te faz estudar mais, você vai ter que fazer de qualquer forma, que você vai ter que apresentar. É bom porque teu nome tá ali, tem muita gente te vendo. As pessoas por mais que você não seja um expert no assunto, as pessoas mais novatas até te associam como uma pessoa referência naquilo ali, entendeu? E as dificuldades estão aí, mas acho que a gente tem que... Eu tinha tudo pra não dar certo. Primeiro com o meu visto negado, depois com uma falta de inglês, depois com a falta do visto, depois com chegar aqui e não ter a permissão de trabalho, todas essas coisas mais. E no final deu tudo certo. Então, eu acho que essa é a minha mensagem que fica aqui. Mas o inglês tá bom agora. Cara, eu não toda vez que eu dou uma palestra, eu ainda tenho aquele medo. E quando eu assisto, eu falo, puta, essa palavrinha que eu desejar. Mas eu sempre assisto a palestra dos outros brasileiros falando inglês. Às vezes eu até comparo, opa, tô melhor que esse cara aí. Opa, tô pior que esse. Olha o Zeno, você não errou nisso aqui. Eu falo, se você não erra, eu também posso, entendeu? Boa, cara. Bom, parabéns, hein, por toda essa trajetória e por o mérito que você teve aí na Cisco e já superar as expectativas do cara, mano. Parabéns mesmo. E, cara, outra coisa que a gente sempre fala aqui, né, a importância de você participar de comunidade, você estar ativo nas coisas, mostrar, dar a sua cara a tapa no mundo aí, mostrar o seu trabalho pra fora. Isso é sensacional, cara. A gente pode dizer, assim, né, não 100%, mas que a comunidade ajudou você a entrar na Cisco, né, e é a recompensa, né, cara. É lógico, a gente faz as coisas para a comunidade e contribui e tal, não pensando num retorno, num retorno próximo e tal, mas isso vai acontecer, né? Se você faz as coisas, ajuda as pessoas, faz as coisas pro mundo, cara, uma hora assim, isso volta para você, se você faz o bem, né? Uma frase que eu escuto bastante que eu acho sensacional é: se você faz o bem, se atrai o bem, e é sensacional, né? Com certeza, e até porque esse retorno, você vai ficar até estressado, você fala, por que eu tô fazendo essa merda? Você vai passar uma noite fazendo a tua apresentação, às vezes você vai achar que não apresentou tão bem, é aquela coisa, eu não participo hoje muito de projeto open source, mas pretendo participar mais, mas é aquilo que você falou, você tá gastando um tempo com uma coisa que não vai ter um retorno imediato, mas apesar de ser uma coisa que
você gosta, às vezes você fala por que eu gosto disso, mas com certeza uma hora, de alguma forma, você vai ter um retorno, com certeza. Cara, show de bola. Queria agradecer de novo por você ter participado aqui do podcast conosco. Tô bastante inspirado, bastante motivado com a sua história. Uma história de superação, cara. A gente, gostei bastante. E Obrigado. Valeu mesmo, cara. E espero que você cresça mais e mais aí nos Estados Unidos, na Cisco ou qualquer outra empresa que seja. E continue fazendo suas coisas na comunidade. Que é isso aí, cara. Boa sorte e parabéns. Obrigado, eu agradeço mais uma vez também pela oportunidade. Pretendo estar mais presente aí também na comunidade brasileira e quem sabe ano que vem tentar falar alguns meetups por aí, ou conferência até. Acho que esse aqui já é o primeiro passo para o pessoal conhecer um pouquinho mais também do meu trabalho e desculpa se eu falei muito aí, mas obrigado por ter ouvido aí e satisfação estar por aqui, com certeza. Que isso, cara, a gente agradece e acho que de novo agradeço aí você ter participado com a gente e tamo junto, cara. É isso aí. Valeu, então. Obrigado, um abraço. Falou, galera.